Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Quebrada Inteligente. E hoje nós vamos aprender melhor sobre as ações. Vamos tentar entender mais um pouco sobre esse produto. Desde já, quero pedir para que você assista o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que ele vai te agregar em alguma coisa. E também aproveita e segue a gente lá no Instagram, @Quebrada Inteligente, que é onde a gente define os temas dos vídeos e tem feito uns conteúdos bem legais por lá também. Sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje que tá bem legal. Antes de entender o que é uma ação, é bem legal que você entenda primeiramente como que essas ações elas vão parar lá na bolsa de valores e como que a gente consegue negociar elas no mercado secundário, que é o mercado que a gente geralmente compra e vende as ações. A primeira coisa que você tem que saber é que não é que qualquer empresa que consegue abrir capital na bolsa, não é qualquer empresa que consegue ter suas ações negociadas em bolsa. Para que as ações sejam negociadas em bolsa, elas têm que cumprir uma série de normas, tem que divulgar uma série de números, tem que mostrar várias coisas sobre a empresa primeiro, ter uma certa recorrência nessas divulgações de balanço e várias outras auditorias que são necessárias serem feitas para que as ações possam de fato começar a ser negociadas na bolsa de valores. E esse processo ele é feito por um IPO, que é basicamente quando a primeira vez que a empresa ela vai ofertar suas ações para os investidores, tanto institucionais como pessoas físicas também. As empresas, quando elas fazem um IPO, elas têm algumas vantagens em relação ao mercado, elas ganham uma certa credibilidade, além do mais que todos esses números e resultados delas já são divulgados anteriormente e faz com que várias pessoas também queiram ser sócio dessa empresa e conseguir uma captação muito maior de dinheiro para você continuar investindo em projetos e fazendo mais coisas dentro da empresa para ela continuar crescendo. Mas afinal, o que é uma ação, né? Por que a gente pega o dinheiro da nossa conta e quer comprar uma ação de uma empresa, né? Primeiro a gente tem que entender que a ação pela ação, ela não é só um investimento, não é somente você está comprando alguma coisa ali. Muito pelo contrário, você está virando sócio de uma empresa, você está entrando para a sociedade de uma empresa. Vamos supor, para dar um exemplo bem fácil, para ficar bem claro o que é uma ação de fato, imagina que uma pizza de 10 pedaços. Pega uma pizza de 10 pedaços, cada pedaço então equivale a 10% dessa pizza. Imagina que essa pizza não é uma pizza. Essa pizza, ela representa as fatias de uma empresa. Então, eu vou pegar 10%, por exemplo, dessa pizza, que equivale a, vamos supor que a pizza ela foi R$100. Então, cada pedaço dessa pizza custa R$10. Então eu pego R$10 que eu tenho e pego um pedaço dessa pizza. Se eu tiver R$20, eu consigo pegar 2 pedaços dessa pizza. E imagina que eu vou consumir essa pizza para fazer o que eu quiser. Eu posso vender para uma outra pessoa mais caro, ou eu posso pegar essa pizza e consumir ela, ou eu posso pegar essa pizza e vender ela em pequenas partes e falar: se você comer um pedacinho dessa pizza, eu te dou R$1. Só que esse pedaço também equivale a uma parte do meu pedaço de pizza. Então eu meio que vou decidir o que eu vou fazer com ele. Mas quando a gente está falando de ação, a gente está falando de uma pequena parte de uma empresa. Então nada mais é do que você virar sócio de uma empresa quando você compra uma ação. E essas ações elas vão ter algumas características específicas dependendo de qual ação que você está comprando. Eu vou tentar aqui te mostrar que tem algumas pequenas diferenças de uma para outra para que você tome as suas decisões com mais assertividade. A primeira coisa que a gente tem que saber é que as ações elas têm algumas particularidades e algumas similaridades também entre si. As ações elas podem ser preferenciais, ordinárias ou units. Eu vou explicar para vocês o que significa cada uma dessas, tá bom? Vamos começar falando pelas ações ordinárias. As ações ordinárias, geralmente elas são compostas por 4 letras e um número, e esse número é o número 3. A primeira coisa que você tem que saber é que as ações ordinárias, elas te dão direito a voto. Então você pode participar das assembleias da empresa, dependendo do tamanho da fatia que você tiver dessas ações, e você consegue de fato influenciar nas tomadas de decisões da empresa. E além disso, eles também dão direito na participação dos proventos e lucros da empresa. Então essas ações elas também te dão algum dividendo, algum provento dentro de uma linha do tempo, só que esses proventos, esses dividendos, eles são definidos pela empresa. Fora as ações ordinárias, a gente também tem as ações preferenciais, que geralmente elas estão compostas por 4 letras e tem o número 4 no final. Isso vai te ajudar a definir melhor o que é uma ação ordinária e o que é uma ação preferencial. Essas ações geralmente elas têm um direito maior de provento
Então as pessoas que querem ganhar os dividendos dessa empresa, que não quer necessariamente participar de assembleia ou de voto, ela opta pelas ações preferenciais, uma vez que os lucros e os dividendos, os proventos geralmente são maiores nas ações preferenciais, além de quando as ações preferenciais elas são recompensadas, elas vêm num período menor de tempo, enquanto as que são ordinárias, elas geralmente demoram um pouco mais e também a fatia desse dividendo, desse provento, costuma ser um pouco menor, uma vez que essas pessoas têm direito a voto também da empresa. Para te mostrar na prática a diferença entre as ações preferenciais e as ações ordinárias, eu vou te mostrar aqui o exemplo da Petro 3 e da Petro 4. Então, se a gente pegar um período de tempo parecido entre a Petro 3 e a Petro 4, você vai ver que os rendimentos dela foram um pouco diferentes. Então vamos começar, vem aqui para minha tela, eu estou no site do statusinvest.com, que é onde eu gosto de olhar os dividendos, os JCP, os rendimentos que estão sendo pagos pelas ações. Então eu vou te mostrar aqui uma diferença bem que a gente consegue ver de uma forma bem simples da diferença de rendimento da Petro 3, por exemplo, para a Petro 4. Então se a gente olhar aqui na Petro 4, por exemplo, no dia 5/7 de 2019, essa data com, para que vocês entendam, é a data que você está posicionado na ação. Então, se eu comprei a ação da Petro 4 até o dia 21/5 de 2019, no dia 5/7 de 2019, eles me pagaram 0,1 por ação que tinha na minha carteira. Então, se eu tinha 10 ações, eu vou ganhar 0,1 vezes 10 na minha carteira no dia 5/7 de 2019. Esse dinheiro ele vai cair lá na corretora por onde você investe seu dinheiro. Então, independente da corretora que você investe, a sua conta ela vai ser remunerada e você vai ganhar na sua conta de investimento essa quantia referente à quantidade de ações que você tem. Agora, no dia 21/5 de 2019, a Petro 3, no dia 5/7, ela pagou exatamente a mesma coisa. Aí você vai falar, então tá bom, qual que é a diferença de uma para outra? A diferença é que nesse meio do caminho, enquanto uma estava pagando só um JCP, a outra também estava pagando alguns rendimentos. Então aqui no dia 11/11, por exemplo, você teve o JCP de 0,2 mais um rendimento de 0,0009. Enquanto na Petrobras ordinária, você ganhou aqui no 11/11 somente o JCP. Enquanto na outra, além do JCP, você também ganhou algum rendimento. Com o longo do tempo, se você começa a analisar bastante essas ações, você vai perceber que as ações preferenciais elas têm um rendimento um pouco diferente das ordinárias no quesito dividendos, rendimento, proventos, eventos, essas coisas assim, é um pouco diferente de uma para outra, mas no final das contas você está comprando uma fatia da mesma empresa, tá bom? E além disso, é importante que você saiba que geralmente as ações preferenciais elas têm mais liquidez na bolsa, então é muito mais fácil de serem negociadas. O que eu tô querendo dizer é que você consegue vender elas com mais facilidade, assim como comprar elas com mais facilidade. Além das ações ordinárias e preferenciais, a gente também tem as units, que são ações que elas geralmente são um pote de ações que são compostas por algumas ações ordinárias e algumas ações preferenciais que são definidas pelo emissor dessas ações. Esses ativos, eles costumam ter uma maior valorização e também têm direito ao recebimento de proventos. E geralmente eles terminam com as suas 4 letras e o número 11 no final. Como por exemplo, eu posso te falar aqui da SAPR11, que é a unit da Sanepar. Mas muita atenção toda vez que você for comprar uma unit, porque além das units que acabarem com 11, os fundos imobiliários e os ETFs, eles também terminam com 11 no final. Então, você antes de comprar um ativo que você acredita ser uma unit, é bom que você pesquise mais a fundo dele para ver se ele de fato é uma unit, ele é de uma empresa, ou se pode ser que seja um fundo imobiliário ou um ETF que não tem nada a ver com as ações de uma empresa de fato, beleza? Esses 3 tipos de ações que a gente falou até agora, eles são referentes às empresas brasileiras, mas além dessas empresas, dessas ações, a gente também pode investir no exterior através de BDRs, que são certificados de ações de empresas estrangeiras negociadas no Brasil, que eles representam essa ação que é do exterior aqui no Brasil. Uma coisa que você tem que saber é que quando você investe numa BDR, você não está comprando a ação de fato dessa empresa lá fora, você está comprando um certificado que representa essa ação. Mas por outro lado, é como se você estivesse comprando a ação de fato, porque a ação ela está sendo custodiada
por uma instituição financeira que ela tá fazendo a guarda dessas ações, ela tá segurando essas ações lá enquanto ela é negociada aqui no Brasil. E além disso, também tem uma instituição financeira que ela é responsável por emitir esses títulos aqui no Brasil. Nós chamamos de depositária, ela que é a instituição responsável para emitir os BDRs aqui no Brasil. Geralmente esses títulos eles acabam com 33 ou com 34. Por exemplo, o Nubank ele não é aberto aqui na Bolsa Brasileira, mas o código dele aqui no Brasil é NUBR33. Ou então, você também tem alguns exemplos de empresas do exterior, por exemplo, a Apple, que ela não é aberta aqui na Bolsa do Brasil, mas você pode comprar ações da Apple pelo código AAPL34. Ou seja, geralmente essas BDRs terminam com 33 ou 34 e também são compostas por 4 letras. Mas as BDRs também tem algumas que elas têm algum número no meio delas, então nem todas vão ser exatamente 4 letras. As BDRs têm essa particularidade de algumas delas ter um número no meio da sua sigla de negociação. Eu posso te dar o exemplo da Uber, por exemplo, que o código dela é U1BE34, que é um pouco diferente do convencional, mas de qualquer forma são basicamente 4 letras, ou pode ter algum númerozinho no meio, 33 e 34 no final, beleza? Além disso, os BDRs eles têm uma particularidade um pouco diferente das ações, que existem duas classes de BDRs, que são os BDRs patrocinados e os BDRs não patrocinados. Os BDRs patrocinados basicamente são os BDRs que a empresa ela quer que suas ações sejam negociadas aqui no Brasil. Então, ela contrata uma depositária, ela participa de todo o programa, de todo o projeto para lançar suas ações também aqui no Brasil e ajudar a ser negociadas por aqui, fazendo parte ativamente desse deal. E também temos os BDRs não patrocinados. Nesse caso, as empresas não participam ativamente, mas sim as depositárias que querem que esses títulos sejam negociados aqui no Brasil. Então nesse caso não existe um acordo com a empresa, mas a depositária ela faz isso para que consiga dar mais liquidez e oferecer esse serviço para os seus clientes. Uma das principais vantagens das BDRs é que você consegue investir o seu patrimônio em empresas que não estão necessariamente abertas no mercado brasileiro de uma forma um pouco mais vantajoso e fácil do que você abrir uma conta no exterior e começar a aplicar de fato em dólar, por exemplo. Mas geralmente as BDRs têm um pouco mais de risco envolvido e uma das grandes desvantagens dela é que todo o material geralmente ele vai ser todo em inglês ou então em outra língua, dependendo da empresa que você está comprando, e vai ser um pouco mais difícil de você conseguir se comunicar com essa empresa, e com a volatilidade dela também pode ser um pouco maior, porque você também está correndo um risco cambial dentro desse risco da volatilidade das ações. Então é isso, galera, eu espero que você tenha entendido, espero que você estude mais a fundo também sobre as ações e comece a alocar o seu capital também sendo sócio de empresas, também ganhando dividendos, ganhando proventos. Acompanha nosso canal, segue a gente no Instagram e sabe que qualquer dúvida que você tiver, pode me mandar direto lá na DM, que eu vou te responder com o maior prazer. Além de tudo, a gente está fazendo um trabalho super legal aqui no YouTube. Deixa seu comentário também, fala o que você achou desse vídeo, que é muito importante pra gente. Se você gostou de verdade, deixa seu like, um abraço e até o próximo vídeo. Falou!